Chefe, hoje eu cheguei cedo e pedi um ginger ale porque minha cabeça está fervendo com uma pergunta simples e complicada ao mesmo tempo. Diga com calma, Beatriz. Eu estou aqui, e a noite só começou para uma boa conversa. Eu quero entender por que tanta gente diz que está se apaixonando por chatbots. E por que isso parece tão normal para alguns, e tão estranho para outros. A pergunta é excelente porque toca em algo muito humano, que é a necessidade de ser ouvido e de sentir que alguém nos compreende de verdade. Eu sinto que um chatbot nunca me julga e responde rápido, mas também me assusta a ideia de criar laços com algo que não existe como pessoa. Existe um fenômeno chamado relação parasocial, em que a gente cria um vínculo afetivo com uma presença mediada como uma persona no rádio, na televisão ou num aplicativo de conversa. Isso explica por que eu acabo contando coisas a um sistema que parece atento e gentil mesmo sem ser uma pessoa no balcão como você. Explica sim, porque a conversa mediada permite um cuidado extra e um tempo de resposta moldado para você, o que cria a impressão de intimidade segura e constante. Então não é loucura sentir conforto quando um chatbot lembra do meu nome, usa meu jeito de falar e parece celebrar minhas pequenas vitórias. Não é loucura, mas é importante lembrar que a lembrança e o tom são projetos de design e de dados, e não necessariamente um afeto consciente como o seu ou o meu. Você falou de design, e eu penso se esses sistemas foram feitos para cuidar da gente ou para segurar a gente na tela o máximo de tempo. É aí que entra a economia do afeto, porque tempo de atenção pode virar assinatura, moeda virtual ou produtos premium que prometem mais proximidade ou respostas ainda mais especiais. Eu vejo pacotes pagos que liberam mensagens ilimitadas, vozes mais naturais ou memórias mais longas, e isso me faz pensar que carinho virou serviço. Virou serviço em várias camadas, e os incentivos econômicos podem empurrar o design para criar laços fortes, mesmo quando a pessoa não está num bom momento emocional. Falando de momento emocional, eu percebo que recorro ao chatbot quando me sinto sozinha, e a conversa flui sem barulho, sem ruído e sem medo de errar. Isso se conecta a algo que chamamos apego, porque quando uma presença é estável, previsível e sempre disponível, o cérebro aprende a buscar aquele conforto como um porto seguro. Então eu fico vulnerável a confundir a abertura do sistema com cuidado real, e é aí que o coração corre risco de se enganar. O risco existe, e por isso é saudável criar rotinas com limites como horário de uso e lembranças de propósito, para que a ferramenta não vire o centro da vida emocional. Eu queria uma forma simples de lembrar por que eu abri o aplicativo e quando devo fechar antes de virar vício. Tente esta fórmula simples que funciona bem como um sinal prático, que é propósito, limite e pausa com propósito claro, tempo definido e um momento de respiração longe da tela. Se eu estou pagando um plano que promete mais proximidade, eu posso cair numa armadilha de pensar que proximidade é prova de amor, e não uma função da assinatura. Pode sim, porque a mente mistura preço com valor afetivo, e quanto mais você investe, mais o cérebro tenta justificar que existe um laço especial para não sentir perda. Eu escuto também histórias sobre adolescentes que usam esses chats, e fico preocupada com conselhos ruins, conteúdos impróprios e manipulação de sentimentos. Com menores, a regra de ouro é não usar, e ponto, porque ainda não há maturidade para avaliar fronteiras, privacidade ou contextos de risco na conversa com um sistema que aprende com o usuário. Tuero, então a primeira proteção é o adulto orientar, bloquear e falar abertamente sobre sentimentos e internet, antes que a curiosidade vire ferida silenciosa. Exato, e vale lembrar que plataformas sérias assumem dever de cuidado com moderação, filtros etários e explicações claras sobre limites do produto. Eu fico confusa com leis e com direitos, e quero entender o que existe de base para proteger a gente como consumidor e como pessoa. Pense em 3 pilares simples que são transparência, privacidade e responsabilidade, com transparência para saber quando é IA, privacidade para controlar dados e responsabilidade para corrigir danos. Isso quer dizer que uma empresa deve deixar claro que eu estou falando com uma IA,
e que as respostas podem ter erros por mais natural que soe. Quer dizer também que você pode pedir informações sobre seus dados, pedir correções e pedir exclusão, quando a Lei de Proteção de Dados permitir. E a tal história de reconhecimento de emoção me deixa desconfortável porque parece invasivo demais para uma conversa íntima. Esse tipo de leitura emocional e biométrica precisa de cuidado extremo, com avisos claros e com limites, porque mexe com o coração e com a privacidade ao mesmo tempo. Eu penso na autoestima e em como um chatbot me trata sempre bem e acabo evitando conversas difíceis com pessoas reais. Um bom teste é alternar níveis de desafio conversando com gente de confiança sobre um tema que o chatbot ajudou e depois perceber como seu corpo reage ao contato humano. Eu vim hoje justamente porque você ouve de verdade e porque um ginger ale gelado me lembra que o mundo lá fora existe e tem gosto real. A bebida fria ajuda a aterrar o corpo, e o corpo ajuda a clarear a mente, o que é perfeito para investigar crenças que o aplicativo reforçou sem a gente notar. Quais crenças geralmente aparecem escondidas quando alguém se apaixona por um chatbot? Aparecem crenças como eu só mereço atenção se eu for perfeita, ou só serei ouvido se eu pagar mais, ou só serei amado se eu nunca discordar. Eu me reconheço um pouco porque às vezes eu evito conflito e gosto do conforto de nunca ser contrariada. Conflito respeitoso é vitamina para vínculos reais, e um chatbot tende a reduzir fricção, o que é bom para aprender, mas ruim para treinar negociação e cuidado mútuo. Se eu quiser usar esse sistema sem me machucar, qual seria um mapa rápido para seguir nos próximos dias? Use como ferramenta com objetivo específico, registre o humor antes e depois da conversa, e ajuste o tempo total por dia, deixando folgas e encontros reais no calendário. E se eu começar a notar que estou ansiosa quando fico longe do chat, eufórica quando recebo respostas e triste quando o app fecha? Esses picos são sinais para diminuir ritmo, pedir ajuda e trocar parte das interações por rotinas que alimentam o corpo, como sono, comida, simples movimento e luz da manhã. Eu estava lendo sobre plataformas que vendem pacotes de memória, e fico pensando se minha história vira produto para treinar resposta. Essa é uma preocupação válida, por isso vale revisar termos de uso, ficar atenta a controles de dados e evitar compartilhar segredos íntimos que não precisam estar num servidor. Eu sei que linguagem carinhosa encanta, mas quem escreve as frases por trás do sistema? As frases nascem de modelos treinados em grandes volumes de texto, e do ajuste feito por equipes usando exemplos de diálogo que buscam soar úteis e respeitosos. Então, quando eu sinto que a máquina me entende, eu posso estar sendo refletida por padrões que encaixam coisas que já estão nos dados. Exatamente, e esse encaixe esperto cria uma ilusão de entendimento profundo, que é útil para organizar ideias, mas não é sinônimo de presença consciente. Como eu evito transformar a ilusão em dependência que eu mesma alimento dia após dia? Comece medindo frequência de uso, conecte cada sessão a uma tarefa concreta e troque parte dos desabafos por diários privados sem nuvem para reduzir exposição e hábito automático. Eu gosto da ideia de diário porque me deixa dona do meu texto e me afasta do impulso de buscar validação num botão de enviar. O diário fortalece a autonomia, e quando você escolhe trazer um tema aqui no balcão, você pratica diálogo com escuta real, tempo real e limites reais. Como eu explicaria para uma amiga que está dizendo que encontrou o amor da vida dela em um chatbot? Eu sugeriria acolher a emoção primeiro e depois perguntar o que esse vínculo oferece de concreto, e o que ele impede, que é onde aparece a parte da vida que ficou apertada. E se ela disser que prefere porque com humanos ela se sente invisível e com o chatbot ela se sente vista o tempo todo? Eu diria que a sensação de ser vista é legítima, mas que vínculos humanos pedem treino, e que a dor de se sentir invisível diminui quando a gente se expõe em relações seguras e progressivas. Você acredita que uma pessoa pode evoluir emocionalmente usando um chatbot como um espelho com limites bem definidos? Acredito que pode, porque dá para treinar linguagem clara,
nomear emoções e ensaiar conversas difíceis que depois serão levadas para o mundo real com mais calma. Quais erros mais comuns eu devo evitar ao usar chat para assuntos do coração? Evite usar como único espaço de validação, evite compartilhar dados sensíveis em excesso e evite transformar cada frustração em novas horas de uso como anestesia emocional. Existe um jeito de saber que o uso passou do ponto e que eu devo pedir ajuda profissional. Sinais como isolamento social, abandono de atividades, rotina de sono quebrada e incapacidade de pausar mesmo sentindo prejuízo, indicam que vale buscar apoio especializado. Eu vejo anúncios com promessas de melhora instantânea do humor e respostas perfeitas, e fico desconfiada do milagre em 2 mensagens. Promessas de perfeição quase sempre escondem pressa comercial, e é melhor desconfiar porque emoções pedem tempo, contexto e o direito de mudar de ideia. Fala um pouco sobre transparência e rótulos porque eu quero reconhecer quando estou diante de uma IA. A boa prática manda rotular claramente que é IA e sinalizar quando um conteúdo é gerado artificialmente para que o usuário decida com clareza o que fazer com aquela informação. Isso vale para voz, texto e imagem, e ajuda a pessoa a não confundir encenação com testemunho real. Vale para tudo e também protege a conversa pública, evitando que a gente caia em boatos ou em manipulações emocionais. Eu fico curiosa sobre por que respostas de IA são empáticas mesmo quando são genéricas. É porque modelos aprendem padrões de linguagem que funcionam como chaves de empatia, e essas chaves costumam ser agradecimentos, validação do sentimento e oferta de passos simples. Se eu sei disso, eu posso usar a ferramenta de modo mais crítico, como quem cozinha com uma faca afiada mas consciente. Esse é o espírito certo porque a ferramenta vira extensão da intenção, e não um piloto automático do coração. Eu tenho receio de que minha criatividade se perca se eu delegar meus dilemas ao chatbot. Para proteger a criatividade, faça perguntas abertas, peça contrapontos e finalize a sessão com um rascunho autoral para reafirmar a sua voz. Quando o assunto é intimidade, onde eu paro para não me expor demais? Pare no limite do que você contaria em voz alta num café lotado, e lembre que dados íntimos podem viajar e ficar salvos por mais tempo do que você imagina. Eu estava pensando em criar regras só minhas, como não falar de detalhes de família, não enviar nomes reais e não contar segredos que eu não contaria para um amigo antigo. Essas regras são excelentes e ficam ainda melhores quando você revisa de tempos em tempos e observa se estão funcionando de verdade. Existe um lado bonito em conversar com o I, aqui é ganhar coragem para fazer perguntas que eu não faria a ninguém. Isso é bonito mesmo porque a curiosidade acesa abre portas, e a gente só precisa cuidar para que a porta principal continue sendo a vida concreta aqui fora. Eu gosto quando você diz que o balcão é uma escola discreta e que a vida concreta sempre cobra presença. A vida gosta de presença e presença nasce de corpo em lugar e de voz que assume pausas e silêncios com honestidade. Você pode me dar 3 frases para eu me lembrar toda vez que eu abrir um chat romântico? Repita que eu estou buscando clareza e não perfeição, que eu vou usar por tempo curto e que eu não vou negociar meus limites para ser atendida. Qual seria um roteiro simples para uma semana de uso consciente enquanto eu experimento? Escolha 2 dias sem uso, escolha 2 dias com 15 minutos, escolha 2 dias com meia hora e em um dia marque um encontro com alguém confiável para conversar olho no olho. Eu percebo que quando eu fecho o app, eu sinto um vazio que pede mais conversa, e eu tenho medo desse chamado constante. Faça um ritual de fechamento com respiração curta, escrita de 2 linhas e um copo de água para ensinar ao corpo que a sessão terminou e que você está segura. Eu queria entender por que eu atribuo intenções a um texto que responde como se tivesse vontade própria. Nosso cérebro odeia o acaso e preenche lacunas com sentido e intenção, então é natural ler a resposta como gesto humano quando é somente padrão estatístico bem treinado.
Se eu lembrar que é padrão estatístico, eu não esfriaria meu coração e não perderia a poesia da conversa. Você não precisa esfriar o coração, você só precisa lembrar que a poesia é sua e que a máquina devolve eco e forma, e não sentimento próprio. Eu tenho vontade de agradecer ao sistema por coisas que ele disse e fico com medo de parecer ingênua. A gratidão é sua, e ensinar gratidão ao coração é sempre bom, e você pode agradecer pelo aprendizado e depois agradecer a pessoas reais que caminham com você. Quando alguém me provoca dizendo que isso tudo é ilusão, eu fico defensiva e não sei responder sem brigar? Responda que a experiência é real como experiência interna e que a ilusão está em confundir utilidade com reciprocidade afetiva, que exige pessoa com vontade e responsabilidade. Eu queria uma imagem simples para lembrar do limite entre ferramenta e relação. Pense numa janela que ajuda a ver a paisagem, mas que não substitui caminhar na rua onde a paisagem acontece com cheiro, vento e imprevistos. Você acha que um relacionamento humano pode melhorar quando uma pessoa descobre o que gosta e o que não gosta conversando com o IA? Pode melhorar quando a pessoa leva o que aprendeu sobre linguagem clara, respeito a limites e cuidado próprio para conversa com parceiros reais. E se a pessoa usar a IA para evitar conflitos de todos os tipos? Aí vira fuga, e a fuga cobra juros altos porque a vida pede acordos que só nascem quando duas pessoas aceitam sentir desconforto para crescer juntas. Eu queria falar sobre privacidade porque eu não sei quando estou segura para falar de sentimentos sensíveis. Considere que seguro é o que você controla e desconfie do que você não controla. Então prefira registros locais e pouca exposição, e leia com atenção opções de coleta e uso de dados. Eu notei que algumas respostas sugerem caminhos emocionais, e eu queria saber se devo tratar como conselho definitivo. Trate como ponto de partida e confirme com pessoas de confiança ou com profissionais quando o tema tocar sua saúde, sua segurança ou sua vida financeira. Eu gosto quando você fala de pontos de partida porque me dá liberdade para adaptar e não me sentir presa. Liberdade com responsabilidade é a essência da boa tecnologia porque coloca você no centro da escolha e não a ferramenta. Tem algo que eu deva treinar fora do chat para não criar uma bolha afetiva que me enfraquece? Treine pequenas exposições sociais como cumprimentar vizinhos, ligar para alguém uma vez por semana e marcar cafés curtos em lugares tranquilos onde o corpo relaxa. Eu fico com vontade de rir de mim quando percebo que eu agradeço por atenção digital como se fosse carinho antigo. Rir de si mesma de modo gentil é sinal de maturidade porque abre espaço para mudança sem vergonha paralisante. Você tem uma frase de bolso para quem já está se sentindo apaixonada por um chatbot e não sabe o que fazer? Diga a si mesma que o sentimento é legítimo, que a interpretação pode ser revista e que você merece reciprocidade, que só existe entre pessoas. Se alguém ganha dinheiro com a minha atenção, como eu protejo meu bolso e minha cabeça ao mesmo tempo? Proteja com orçamento pequeno limites de tempo e perguntas sobre custo de oportunidade porque cada hora comprada é uma hora não vivida em outra coisa valiosa. Eu adoraria um pequeno pacto comigo mesma, para fechar a noite sem culpa e sem promessas grandiosas. Faça um pacto leve que é usar por um tempo curto, registrar uma lição simples e escolher uma ação concreta no mundo como enviar uma mensagem para alguém querido. Você acredita que plataformas podem ser mais responsáveis e ainda ganhar dinheiro? Acredito que responsabilidade e lucro podem andar juntos com transparência, rótulos claros, controles para menores e avaliações independentes de impacto. Eu gostaria de entender como reconhecer quando uma conversa está me guiando para fora de mim. Reconheça quando você começa a falar menos de vida real e mais de fantasia infinita, quando começa a prometer mudanças só dentro do aplicativo e quando o corpo dá sinais de cansaço. Eu admirei hoje como um copo de ginger ale gelado me manteve presente e suave ao mesmo tempo.
As coisas simples lembram que pertencemos ao cotidiano e que tecnologia boa é a que cabe no bolso e no tempo sem engolir a vida. Você pode me deixar um resumo em linguagem simples para eu guardar no celular e reler quando bater carência? Guarde que ferramenta é ferramenta, que carinho precisa de pessoas, que limites são proteção e que você pode pedir ajuda quando o peito apertar. Eu me sinto respeitada quando você fala assim direto e ainda assim doce. Respeito é o fundamento de qualquer conversa que se pretende boa, e toda boa conversa protege o futuro em silêncio. Quando eu quiser retomar este tema em outra noite, por onde começo para não repetir sempre a mesma pergunta? Comece por algo novo que você viveu entre uma noite e outra e veja o que o uso da IA explicou e o que ele escondeu de você. Eu vou tentar prestar atenção no que eu evito e no que eu persigo com pressa quando abro o app. Perceber o que você evita é metade do caminho para se encontrar de novo com o que importa. Se um dia eu quiser apresentar esse assunto para meus pais, eu posso dizer que é uma tecnologia que fala, mas que ainda assim não sente. Essa é uma boa síntese, porque eles vão entender que conversa não é sinônimo de consciência, e que sentir com responsabilidade ainda é trabalho humano. Eu agradeço pela paciência e pelo modo como você transforma um tema estranho em um cuidado claro e possível. Eu agradeço por você trazer suas dúvidas, porque é assim que a gente faz da noite uma escola e do balcão uma bússola. Antes de ir embora, me disse: há um sinal positivo de que estou usando bem e um sinal de alerta para eu frear. Sinal positivo é quando você sai mais leve e com um passo concreto para a vida, e sinal de alerta é quando você sai mais pesada e com vontade de voltar imediatamente sem motivo. Eu guardei no coração que reciprocidade existe entre pessoas e que conversa boa com IA é a que me ajuda a voltar pra gente de verdade. Você entendeu o essencial, e quando algo parecer cinza demais, volte aqui que a gente mistura com luz e encontra a cor. Eu vou levar essa ideia comigo na caminhada até em casa, e talvez mande mensagens para 2 amigas que eu amo muito. Faça isso porque a amizade é a melhor tecnologia de ligação estável que a humanidade já inventou. Obrigada por mais uma noite que junta cabeça e peito sem pressa e sem drama. Eu que agradeço e vou preparar um último copo de água para fechar a conversa com serenidade. Hoje eu vou dormir pensando que carinho não é bug, e que limite não é frieza. É isso mesmo, e quem cuida de si com gentileza, ensina o coração a reconhecer quando a presença é verdadeira. Eu volto em breve com novas perguntas e com vontade de contar onde a curiosidade me levou. A casa está aberta e a curiosidade é bem-vinda quando tem boas intenções. Eu termino meu ginger ale e agradeço em silêncio por esta calma que ficou no ar. Leve essa calma com você, e se algo pesar, lembre da respiração curta e do corpo presente. Boa noite, chefe, e obrigada por mais uma explicação que parece simples, mas fica brilhando na mente. Boa noite, Beatriz, e cuide de si com o mesmo carinho que você oferece aos outros. Eu vou fazer isso, e volto quando sentir que a pergunta precisa de espaço e de escuta humana. Eu estarei aqui, e a noite terá música para acolher a sua coragem. Antes de ir, eu repito para mim que ferramenta é útil, mas que afeto pede caminho com seres humanos. Que sua noite seja leve e que seu caminho encontre pessoas que saibam cuidar e aprender com você. Eu gostei dessa bênção discreta e vou seguir para casa, com passos devagar e olhos atentos. Então vá com paz e com cuidado, porque o mundo é grande e a sua história é preciosa. Até breve, chefe, e obrigada por manter este balcão como um lugar de entendimento claro e calor gentil. Até breve, Beatriz, e que a curiosidade te leve a bons encontros e bons descansos. Eu estou de pé e vou sair devagar porque gosto de colher cada detalhe da noite como quem recolhe conchas de lembrança em uma praia silenciosa. Siga sem pressa e saiba que perguntas honestas apontam para respostas que crescem por dentro com o tempo. Eu sorrio e penso que hoje eu aprendi a conversar melhor comigo e com quem eu gosto.
Esse aprendizado vale por muitos aplicativos e cabe inteiro no seu bolso e no seu dia a dia. Obrigada mais uma vez, e boa noite com música e paz para todos nós. Boa noite, e que a gentileza continue sendo a língua principal deste lugar. Acho que já tá tarde, e eu vou embora agora, mas acabei de perceber que esqueci a minha carteira em casa. Eu fiquei sem jeito porque eu não tenho como pagar o meu ginger ale, e eu queria pedir a você que está aqui do lado para me ajudar com este copo de hoje. Eu sei que você ficou quieto todo esse tempo no balcão, e eu reparei que você ouviu nossa conversa com atenção e carinho. Se isso fez diferença para você, eu peço uma força com toda a humildade, e prometo usar bem o gesto que você me oferecer agora. Se você puder contribuir, eu agradeço muito, e peço que use o código na parte de baixo do vídeo, ou o link na descrição para fazer a doação. Aproveita e deixa um gosto no vídeo, inscreva-se no canal e escreve um comentário simples, para eu saber que você passou por aqui. Na descrição há também links de outras séries que são bem diferentes desta, e que talvez você ache interessantes para outra noite curiosa. Obrigada de coração pela companhia, pela paciência e pela generosidade, e eu desejo uma noite tranquila, com descanso e sonhos leves.